Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre como estruturar uma nova equipe, que é um grande desafio para gestores que em muitos momentos não vão pegar a equipe pronta ou a equipe você não vai ajustando ao longo do tempo, que muitas vezes você pega uma equipe mais ou menos estruturada e vai contratando as pessoas aos poucos. Isso funciona diferente de quando você tem um desafio de estruturar uma equipe nova, do zero. E você vai ter que pensar de maneira muito mais macro e muito mais estratégica do que apenas ir fazendo a manutenção, ajustando o formato dessa equipe ao longo do tempo. Então, a ideia, o objetivo desse vídeo é trazer dicas importantes, muito do que você deve evitar e qual é o caminho, por onde começar a estruturar uma equipe para que você tenha melhores resultados, para que você consiga estruturar uma equipe que possa realmente contribuir para esses objetivos que você deve cumprir. Então, é muito importante também você entender que conseguir estruturar essa equipe também não vai significar que ela vai ser a equipe perfeita e que tudo vai funcionar bem, mas que você vai minimizar os riscos. É claro que ao longo do caminho você também vai compreender que algumas decisões elas não foram muito assertivas naquilo que realmente você precisava, e você vai ajustando isso. Mas tornar esses riscos menores e assertividade maior é o grande objetivo que a gente tem ao tentar estruturar uma equipe nova. Então, a minha ideia é trazer essas dicas para poder contribuir. O primeiro passo sempre é você mapear as necessidades. É muito importante você entender tudo o que você vai precisar. E quando a gente fala de mapear necessidades, eu estou falando sobre tudo. Você entender o que essa equipe vai precisar atender, quais são as expectativas dessa equipe, qual que é o objetivo que essa equipe tem. Muitas vezes você não vai ter esse objetivo redondo, mas você vai conseguir compreender. E muitas vezes o demandante dessa nova área, né, geralmente a alta administração, a alta gestão da empresa, também não vai ter isso de forma consolidada e muitas vezes vai passar informações que pode deixar isso até confuso. Então, é muito importante você não se ater só ao que as pessoas falam, e sim também ao que você percebe dessas necessidades. Fazer um mapeamento geral de tudo que está relacionado a essa equipe nova. E como que você faz esse mapeamento da melhor forma possível? É você criar categorias. Porque se você cria, vamos supor, uma planilha no Excel com as categorias para essa nova equipe das necessidades, você vai conseguindo montar isso, estruturar isso ao longo do tempo que você tem para realizar esse mapeamento de necessidades. Então, você pode criar categorias como cargos, você pode criar categoria como entregas, como desafios, objetivos, necessidades, riscos, né? Então, problemas que podem ser enfrentados. Então, muitas vezes essa equipe, ela já vai vir para resolver alguns problemas específicos, algumas dificuldades, né? Então, a gente não está falando só de desafios e objetivos, mas também de dificuldades. Às vezes você tem já certas crises que essa equipe vai ajudar a resolver. Então, é muito importante. Não existem categorias padrões para você utilizar, porque isso vai depender da área que você trabalha, isso vai depender do setor que você está atuando. Então, você precisa identificar essas categorias relacionadas ao que você está trabalhando, para que você consiga ir preenchendo isso. É muito importante, uma coisa ficar redonda, é você ter o objetivo da área. A coisa mais importante, essa área, ela vai surgir para qual finalidade? Qual é o objetivo que ela precisa cumprir? Esse objetivo, ele pode ser ajustado, ele pode ser modificado ao longo do tempo, mas é importante, ele vai ser o seu norteador, porque se você estruturar uma área que você não sabe o objetivo, você vai ter muito retrabalho, muitas vezes você vai contratar pessoas que você não precisa, e você não vai ter as pessoas que realmente poderiam ser relevantes para a área. O que também é importante? Você não conversar só com quem manda, né? Então, a gente fala assim, se você tem ali a pessoa que está te demandando construir essa nova área, você não pode focar só nessas pessoas para conversar.
Muitas vezes a construção dessa área pode ser uma coisa sigilosa, então nem todos da empresa vão saber dessa nova área e muitas coisas você não vai poder dizer. Porém, você pode sondar. Se isso for sigiloso, você pode tentar sondar algumas necessidades, algumas nuances, algumas coisas que podem contribuir muito para você entender o cenário. Se você restringe as suas conversas apenas à alta gestão, à diretoria da empresa, à presidência da empresa, o problema é que você tem um viés ali muito, você enviesa muito o seu olhar. Quando você conversa com outras pessoas que podem estar envolvidas nesse projeto, direto ou indiretamente, como, por exemplo, além do um cliente, um parceiro, uma pessoa de uma outra área que vai ter uma interlocução nas entregas, que vai participar da construção do projeto como um todo, porque lembra que a sua área vai ser uma ponta, então você vai ter interlocuções com áreas, com parceiros, com clientes, com demandantes, com demandados, então é importante você tentar ao máximo, dentro do possível, do que é permitido nesse projeto, você conversar com outras pessoas para entender as necessidades dessas pessoas, para entender a visão delas sobre o que seria essa área, como que essa área atuaria, como que essa área poderia ajudar na área de uma outra pessoa. Então, imagina que você está conversando com o gestor de uma outra área. Fazer perguntas como que você acha que essa área pode te ajudar, pode contribuir com os projetos que você está fazendo. Então, entender muito bem o entendimento dessas outras pessoas sobre a construção da área, sobre a contribuição da área que você está construindo. O que é importante para você construir esse mapeamento? Você primeiro listar tudo, não ter uma preocupação, mas será que é isso mesmo? Será que não é? Não tem essa preocupação já de fazer o filtro. Primeiro você faz o conteúdo bruto, o dado bruto. Insere tudo que for, tudo que você encontrar, tudo que você pensar, ou tudo que você coletar como informação. Depois você vai garimpar, depois você vai transformar isso em algo mais refinado, você vai refinar isso. Então, é importante, porque se você ficar com essa preocupação, talvez você leve tempo demais. Só um segundo que deu pau na minha... Então, talvez você leve tempo demais para fazer as coisas que você poderia fazer em um tempo mais adequado, em um tempo mais ágil. Você também, é importante você fazer uma pesquisa de mercado sobre áreas similares. O que isso significa? Muitas vezes você pode estar construindo uma área que você não tem tanto conhecimento assim. E mesmo que tenha, é sempre importante também você olhar para o mercado, você olhar a atuação de outras áreas similares no mercado. Então, quando você tem um conhecimento da área, se torna mais fácil. O que agregaria, mesmo você tendo um conhecimento da área, conversar com outras pessoas? Ter uma visão externa de uma atuação diferente daquilo que você já faz. Ter aprendizado de experiências diferentes é um ganho sem precedentes na nossa vida profissional, e é muito importante você sempre estar atento a isso. Então, e quando você não tem um conhecimento total, ou um conhecimento talvez mais aprofundado sobre a área que você está montando, aí se torna imprescindível você tentar conversar com pessoas que atuam nessas áreas, ou pesquisar mesmo de maneira online, fazer uma pesquisa de mercado ali, tentar entender minimamente a estrutura. Então, você pega uma área similar, entenda quais são os profissionais que trabalham nessa área, o que esses profissionais fazem, quais são as competências, as experiências, os conhecimentos que eles possuem, as entregas que geralmente eles realizam. Então, fazer essa pesquisa, esse bench de mercado, vai te ajudar muito. Quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda nisso, isso pode te trazer insumos importantes. Então, é muito importante essa linha acontecer de maneira... Você viu que a gente falou primeiro sobre mapeamento, sobre bench, sobre conversar, sobre coletar informações, insumos, opiniões, necessidades, perspectivas, expectativas, e a gente ainda não foi para a fase de planejamento, a gente ainda está na fase de estudar e se aprofundar.
Além dessa pesquisa, também é muito importante você entender o orçamento disponível e estimado. Às vezes não tá, a gente não tem um valor. Ah, mas estima-se um valor, qual que é o orçamento para essa área? Nem sempre isso vai ter quando você começar a pensar na área, estruturar, mas mas já comece a falar sobre isso, a entender o orçamento, por quê? Porque ele vai ser importantíssimo para você estruturar uma área, porque é muito diferente se eu não tenho limite de orçamento, ou eu tenho um orçamento extremamente enxuto, ou eu tenho um orçamento que é adequado. Então, você pode correr atrás dessa informação. O que é importante se você não tiver essa informação? Você fazer uma estimativa de orçamento, porque às vezes é isso, a empresa ela quer uma área, mas ela não tem noção de quanto que ela tem que investir nessa área. E às vezes você, como gestor, você vai ter esse papel de levantar o orçamento estimado para essa área. E se você está com esse papel de levantar o orçamento estimado, você tem que ter muito cuidado para você ter uma assertividade. Porque lembra que você está propondo. E se você não tiver esse cuidado e tentar ter a maior assertividade possível em termos de orçamento, depois você vai ter que ficar pedindo ajustes para contratar o que não estava previsto, para ter uma aprovação extra de orçamento. Então, isso vai te trazer muito mais dor de cabeça. Então, empenhe todo o tempo que você tiver e for possível para você estruturar essa base anterior, para você ter as informações que você precisa, para você evitar depois retrabalho ou até dor de cabeça relacionada a isso. Se você já receber esse orçamento mais ou menos estipulado, você também não vai poder deixar de fazer sua própria estimativa de orçamento adequado, até para você comparar. Porque imagina o seguinte, o que pode acontecer? A empresa diz que o seu orçamento é X, você tem um orçamento de 100 mil para uma área, 200 mil para uma área, mas a necessidade que eles passam, o que eles esperam que essa área gere e os resultados que eles esperam, não batem. Então, por isso que você tem que tomar cuidado e também ter uma estimativa para que você possa contrapor, para que você possa argumentar e conversar, tá? A gente vai falar um pouco disso mais adiante também. O que é importante também você entender a sua autonomia e o seu poder de tomada de decisão. Então, muitas vezes você está estruturando essa área, mas você vai ter diversas interferências, não é você que vai escolher, você vai selecionar, você vai entrevistar as pessoas, mas você não vai bater o martelo, ou não, você pode bater o martelo. Há pessoas que você vai ter que contratar de qualquer maneira e essas escolhas não vão ser suas. É muito importante você entender ali até onde vai a sua autonomia, a sua tomada de decisão. Para quê? Para que você saiba como conduzir aquilo que você não toma decisão, para que você saiba construir relacionamentos estratégicos importantes, para que você saiba conduzir uma negociação, uma conversa, para que você entenda, até para que você faça o caminho correto para poder te ajudar. Então, se você não é o tomador de decisão de coisas, o tomador das decisões importantes, e você precisa de uma interlocução, tente já ir construindo esse fluxo, esses alinhamentos, para que você tenha uma relação adequada com quem toma a decisão, para que isso não prejudique a estruturação da sua área. Então, é importante você entender isso também. Porque muitas vezes também é aquilo que se fala na teoria, mas não é, ou na prática, muitas vezes a gente tem isso na gestão. Os nossos chefes, né, viram para a gente falar, você que decide, você que escolhe tudo, mas na prática a gente sabe que existe interferência, que existe, às vezes uma interferência natural e faz parte, mas você precisa entender na prática como é realmente os limites da sua atuação, para que você possa se prevenir estrategicamente para poder lidar com essas situações da melhor maneira possível. E você tendo todas essas informações, é hora de você já estruturar um planejamento macro. É muito importante, não comece com um planejamento micro, detalhado, comece com um macro, até para que você tenha uma visão estratégica da coisa, até para que você consiga olhar uma visão muito mais sistêmica disso. Então, entender o que a área vai fazer, quais são os objetivos da área, o que essa área entrega, quais são os cargos, além de pessoas, porque muitas vezes a gente se restringe a pessoas, faça um levantamento de requisitos ali, ferramentas, equipamentos,
estrutura no geral que a equipe vai precisar para trabalhar. Então, vai ter que contratar alguma ferramenta, vai ter que contratar funcionalidades, às vezes, a pacote básicos que a gente não pensa, e muitas vezes, depois que a equipe começa a trabalhar, é que a gente vai pensar nessas coisas. Então, faça um levantamento. Quando a gente está falando do planejamento macro, claro que você não precisa ir no detalhamento, mas o que, que você precisa? Deixar esse espaço sabendo que isso vai ter que ser realizado. Você entender que, além de pessoas, você também vai ter um custo com estrutura. Faça um organograma geral macro para que você entenda qual que é a estrutura dessa equipe que você está montando, por mais que depois você ajuste isso. E também, depois que você fizer esse planejamento, você também vai para uma coisa que é a previsão de salários, que é muito importante, que vai te ajudar no orçamento geral da área. Se você não tem essa experiência, e muitas vezes se você trabalha numa empresa que tem uma estrutura boa de RH, claro que você não vai precisar ir no detalhamento, que o RH vai ter essas informações para te ajudar, mas nem toda empresa funciona dessa forma, e muitas vezes esse papel de ter que prever salários fica com uma gestão direta da pessoa. Então, se você tiver essa função de olhar e prever salários, e você não tiver um apoio ali, um resguardo do RH, eu sugiro que você faça uma pesquisa de mercado, que aquela pesquisa de mercado que você fez sobre a área, ali já vai te ajudar. Se você tiver feito essa pesquisa, você pode também pesquisar as questões salariais. Então, esses cargos que você está prevendo, entender a experiência que as pessoas precisam ter e mais ou menos uma média salarial. Então, é importante para que você tenha um orçamento estruturado da maneira adequada. Então, para você não só colocar salários que não vão estar adequados para os profissionais que você precisa contratar. É um dos grandes erros que a gente comete quando está estruturando uma equipe. Muitas vezes a gente tende a encher demais uma equipe com pessoas que não têm a experiência que a gente precisa, e depois a gente paga a conta cara por isso. Então, entenda ali realmente os profissionais que você precisa e os salários que seriam adequados de acordo com o mercado, e ele batendo um pouco com a estrutura orçamentária. O que é importante também? A minha sugestão é sempre você criar um cenário ideal. Crie um cenário ideal. O que é esse cenário ideal? Lembra que você fez um mapeamento de necessidades. Você mapeou todas as necessidades que precisavam. A partir dali você conversou. É sempre importante em cada etapa você validar com a pessoa que está lidando diretamente com você, está provando isso, esses esse compilado que você fizer para que você esteja no caminho certo. Não é você fazer tudo e achar que está indo no caminho certo, e quando você for apresentar para quem aprova, a pessoa não está alinhada com aquilo que você está desenhando. Então, sempre você fez uma lista ali de tudo que podia existir, quando você consolidou e refinou, isso precisa ser levado e aprovado para você alinhar esse caminho, esse direcionamento. Você tendo essas informações, construa o cenário ideal. O que é o cenário ideal? Dentro de todas as necessidades aprovadas e consolidadas, eu vou construir ali um desenho de uma equipe que seja ideal para atender essas necessidades. E depois você vai construir o cenário que é possível. O que isso quer dizer? Nem sempre a equipe ideal é a equipe aprovada. Às vezes não vai ter orçamento, ou às vezes você não vai ter a liberdade de contratar os profissionais que seriam adequados, então você vai ter uma série de obstáculos que podem acontecer, mas tenha na sua mão o cenário ideal. Por que você deve ter o cenário ideal? Porque você deve lembrar o seu ponto de partida, para que você não se perca, e depois essa equipe acaba virando ali um Frankenstein, de tantas alterações e ajustes que tiveram, e depois você se perdeu de onde realmente é o caminho que deveria te nortear. É como se aquilo ali fosse um espelho, que o seu ajuste precisasse ser refletido a partir do cenário ideal. Então, é muito importante. A outra coisa que vai te ajudar a ter esse cenário ideal em mão, então, qual que é a estrutura ideal? Vamos supor que você desenhou uma estrutura ideal com 15 pessoas. Tais ferramentas, tais coisas, tais estruturas, ter uma sala, enfim. E quando vocês aprofundaram a negociação orçamentária para a sala,
para a equipe, vocês viram que, na verdade, seria viável contratar apenas 5 pessoas, ou 10 pessoas, enfim, um número bem menor do que estava previsto. E o que é importante? Se você reduziu a quantidade de pessoas, e muitas vezes até a experiência, o nível de experiência dessas pessoas, você vai ter que reduzir as expectativas, você vai ter que mexer lá na frente, lá atrás, quando você está desenhando qual que é o objetivo da área. Lembra que você fez um planejamento macro? O que a área faz, quais os objetivos, quais as entregas? Isso precisa ser mexido. Muitas vezes a gente comete um erro, até por pressão, por tentar resolver de qualquer forma, porque a gente, gestor, tem essa síndrome heróica de a gente vai dar conta, a gente vai fazer de qualquer forma, mesmo que não seja o cenário ideal. Tudo bem, isso é ótimo, a gente é gestor e tem muitas vezes esse papel, mas a gente precisa ter cuidado. Aí começa o erro da gestão. Imagina o seguinte, você como gestor fez todo o estudo, fez todo o levantamento de informações para construir uma equipe ideal. A sua empresa fala que, na verdade, tem um orçamento para metade disso. Aí você como gestor fala, não, mas a gente vai dar um jeito, ou você é pressionado para fazer isso, e aí você começa o problema. Na verdade, você já está criando uma estrutura sobrecarregada. Você já está criando uma estrutura que vai dar errado. Que você vai ter problema de produtividade, que você vai ter problema de bem-estar na equipe, que você vai ter problemas importantes ali. Então, o que é o ideal aqui? Você já começar a brigar, a lutar pela sua equipe antes dela nascer. Então, se o orçamento não foi o que conseguir contratar a estrutura ideal, você vai ter que rever o escopo da equipe que você está pensando. Você não pode defender que as pessoas que você está contratando em um menor número e muitas vezes em uma menor experiência, vai entregar exatamente aquilo da equipe ideal. É muito importante você ficar atento a isso. Então, se mexeu no orçamento, se mexeu na quantidade de pessoas e na experiência das pessoas, você também precisa mexer no escopo previsto, alinhar expectativas, e se for necessário, deixar claro o que não é possível fazer, o que não é possível entregar com a equipe que foi aprovada, com a estrutura mínima aprovada. Então, é muito importante levantar os impactos e os problemas que podem acontecer. Muitas vezes você fazendo isso, a depender da empresa que você trabalha, mesmo assim vão mandar você seguir. Mesmo assim, ou às vezes vão falar, não, tudo bem, eu entendo, vamos contratar essa equipe menor e a gente vai reduzir o escopo. E no dia a dia, na prática, vão começar a te pressionar a entregar aquilo que não foi alinhado. E isso vai precisar, aí são para outros conhecimentos depois, que aí vem o seu papel muito importante de gestão, de como lidar com essas situações para que você consiga proteger a equipe ao máximo. E quando você... Desculpa. O que acontece? O que é importante você ir fazendo também, a gente falou sobre a questão das aprovações. Lembre dessas etapas, mesmo quando você foi do mapeamento, mesmo quando você está fazendo, não esquecer sempre de ir alinhando e aprovando cada etapa para você ir avançando, para você não ter retrabalho. Então, dividindo esse trabalho que você está fazendo, é muito importante até para você ter insights, e isso até para ser conduzido de acordo com o momento, né? Então, às vezes você já aprovou o orçamento, às vezes não aprovou, então sempre vai conversando e tente ter marcos de aprovação ou de alinhamento, às vezes não é aprovação, mas um alinhamento para todo mundo estar no mesmo momento e estar todo mundo alinhado sobre o que está todo mundo na mesma página, alinhado sobre o que está acontecendo. O que é importante? Aprovou o orçamento, está tudo alinhado, já podem conduzir as coisas, você vem para um planejamento tático dos próximos passos. O que esse planejamento tático é importante? Para que você não atropele as etapas, para que você não priorize coisas que não têm que ser priorizadas e não comece a fazer da maneira equivocada. Eu vou dar um exemplo básico, tá? Muitas vezes, quando você tem um orçamento aprovado, às vezes nem isso, as pessoas querem correr, a primeira coisa que querem fazer é correr com a contratação. A contratação não é a primeira coisa que acontece. Você vai ter que estruturar a vaga, você vai ter que definir responsabilidades, atribuições, você vai ter que construir isso.
Caso você já tenha construído, você também precisa pensar na chegada dessas pessoas. Por mais que às vezes elas trabalhem online, elas precisam de uma estrutura de trabalho, processo. Ah, não, mas elas que vão definir o processo. Ok, então isso tem que estar no planejamento tático. Em que momento os processos dessa equipe e como essa equipe vai trabalhar vão ser definidos. A estrutura de trabalho, o computador dessas pessoas, ferramentas, coisas que precisam contratar para que elas consigam trabalhar, tudo isso precisa ser estruturado e pensado para que essa integração aconteça da melhor forma, para você não sair contratando picado pessoas sem um planejamento de como que isso vai ser realizado. Pensar nesses momentos para que a chegada dessas pessoas seja da melhor maneira possível. Lembre, você está estruturando, começando uma vida nova, um relacionamento novo. Qual que é a imagem que você quer deixar quando essas pessoas entrarem na sua equipe e começarem a fazer parte desse novo projeto, desse novo relacionamento? Se preocupe com isso. E fazer um planejamento tático disso vai te ajudar muito a que você saiba quais são as etapas que você vai precisar passar para isso. Porque muitas vezes você vai ter que, eu vou construir primeiro uma metodologia da área, que é o ideal, porque quando essa pessoa chegar, eu vou poder apresentar para ela, ela vai entender por que a área, por que a área existe, qual que é o papel dela nessa área. Então, pense nessa integração e nessa chegada das pessoas com o maior carinho possível. Muitas vezes você não vai ter tempo para fazer isso da forma mais adequada, mas se você entender a estrutura, às vezes isso pode ser feito em uma semana, mas você vai conseguir saber quais são os passos mais importantes e prioritários nesse processo de construção de uma nova equipe. E também ajuda a alinhar a expectativa. Muitas vezes, se você tiver essa proatividade de estruturar esse plano e mostrar para a sua gestão direta, ela também ameniza um pouco a ansiedade. Então, por quê? Porque ela está confiando que você está vendo todo e está lidando com a situação. Às vezes a ansiedade e a pressão que a gestão faz para que a gente corra com as coisas está relacionada à insegurança daquilo que eles têm em relação ao que a gente está realizando. Então, antecipar isso pode ajudar. Claro que existem situações críticas e mais emergenciais também. E vai te ajudar também a ter mais segurança e clareza daquilo que você está agindo, para que você consiga organizar da maneira mais adequada. Essas são as dicas que vão te ajudar um pouco nesse processo para deixar ele menos árduo e para que você tenha um direcionamento e saiba um caminho a seguir. É claro que são processos e passos que podem ser diferentes em cada situação, que podem ter algumas características específicas, mas isso é uma maneira um pouco mais geral de você atuar e não ficar perdido se você estiver vivenciando isso nesse momento. Eu espero que as dicas tenham ajudado.